Súmula Supremo Tribunal Federal. Súmula 151. Prescreve em 1 ano a ação do segurador subrogado para haver indenização por extravio ou perda de carga transportada por navio. Súmula 152. A ação para anular venda de ascendente a descendente, sem consentimento dos demais, prescreve em 4 anos a contar da abertura da sucessão. Revogada. Súmula 153. Simples protesto cambiário não interrompe a prescrição. Súmula 154. Simples vistoria não interrompe a prescrição. Súmula 155. É relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha. Súmula 156. É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório. Súmula 157. É necessária prévia autorização do Presidente da República para desapropriação, pelos Estados, de empresa de energia elétrica. Súmula 158. Salvo estipulação contratual averbada no registro imobiliário, não responde o adquirente pelas benfeitorias do locatário. Súmula 159. Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil. Súmula 160. É nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Súmula 161. Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar. Súmula 162. É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes. Súmula 163. Salvo contra a fazenda pública, sendo a obrigação ilíquida, contam, se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação. Súmula 164. No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada emissão de posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência. Súmula 165. A venda realizada diretamente pelo mandante ao mandatário não é atingida pela nulidade do art. 1133, segunda, do Código Civil. Súmula 166. É inadmissível o arrependimento no compromisso de compra e venda sujeito ao regime do DIEL. 58, de 10 de dezembro de 37. Súmula 167. Não se aplica o regime do DIEL. 58, de 10 de dezembro de 37, ao compromisso de compra e venda não inscrito no registro imobiliário, salvo se o promitente vendedor se obrigou a efetuar o registro. Súmula 168. Para os efeitos do DIEL. 58, de 10 de dezembro de 37, admite, se a inscrição imobiliária do compromisso de compra e venda no curso da ação. Súmula 169. Depende de sentença a aplicação da pena de comisso. Súmula 170. É resgatável a anfitese instituída anteriormente à vigência do Código Civil. Súmula 171. Não se admite, na locação em curso, de prazo determinado, a majoração de encargos a que se refere a L 3844, de 15 de dezembro de 60. Súmula 172. Não se admite, na locação em curso, de prazo determinado, o reajustamento de aluguel a que se refere a L 3085, de 29 de dezembro de 56.
Súmula 173. Em caso de obstáculo judicial admite-se a purga da mora, pelo locatário, além do prazo legal. Súmula 174. Para a retomada do imóvel alugado, não é necessária a comprovação dos requisitos legais na notificação prévia. Súmula 175. Admite-se a retomada de imóvel alugado para uso de filho que vai contrair matrimônio. Súmula 176. O promitente comprador, nas condições previstas na L 1300, de 28 a 12/50, pode retomar o imóvel locado. Súmula 177. O cessionário do promitente comprador, nas mesmas condições deste, pode retomar o imóvel locado. Súmula 178. Não excederá de 5 anos a renovação judicial de contrato de locação, fundada no D 24.150, de 20 de abril de 34. Súmula 179. O aluguel arbitrado judicialmente nos termos da L 3085, de 29 de dezembro de 56, art. 6º, vigorará a partir da data do laudo pericial. Súmula 180. Na ação revisional do art. 31 do D 24.150, de 20 de abril de 34, o aluguel arbitrado vigorará a partir do laudo pericial. Súmula 181. Na retomada, para construção mais útil de imóvel sujeito ao D. 24.150, de 20 de abril de 34, é sempre devida indenização para despesas de mudança do locatário. Súmula 182. Não impede o reajustamento do débito pecuário, nos termos da L. 1002, de 24 de dezembro de 49, a falta de cancelamento da renúncia à moratória da L 209, de 2 de janeiro de 48. Súmula 183. Não se incluem no reajustamento pecuário dívidas estranhas à atividade agropecuária. Súmula 184. Não se incluem no reajustamento pecuário dívidas contraídas posteriormente a 19 de dezembro de 46. Súmula 185. Em processo de reajustamento pecuário, não responde a União pelos honorários do advogado do credor ou do devedor. Súmula 186. Não infringe a lei a tolerância da quebra de 1% no transporte por estrada de ferro, prevista no Regulamento de Transportes. Súmula 187. A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Súmula 188. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Súmula 189. Avais em branco e superpostos consideram-se simultâneos e não sucessivos. Súmula 190. O não pagamento de título vencido há mais de 30 dias, sem protesto, não impede a concordata preventiva. Súmula 191. Inclui-se no crédito habilitado em falência a multa fiscal simplesmente moratória. Súmula 192. Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa. Súmula 193. Para a restituição prevista no art. 76, segundo, da Lei de Falências, conta-se o prazo de 15 dias da entrega da coisa e não da sua remessa. Súmula 194. É competente o Ministro do Trabalho para a especificação das atividades insalubres.
Súmula 19.5. Contrato de trabalho para obra certa, ou de prazo determinado, transforma-se em contrato de prazo indeterminado, quando prorrogado por mais de 4 anos. Súmula 196. Ainda que exerça atividade rural, o empregado de empresa industrial ou comercial é classificado de acordo com a categoria do empregador. Súmula 197. O empregado com representação sindical só pode ser despedido mediante inquérito em que se apure falta grave. Súmula 198. As ausências motivadas por acidente do trabalho não são descontáveis do período aquisitivo das férias. Súmula 199. O salário das férias do empregado horista corresponde à média do período aquisitivo, não podendo ser inferior ao mínimo. Súmula 200. Não é inconstitucional a L 1530, de 26 de dezembro de 51, que manda incluir na indenização por despedida injusta parcela correspondente a férias proporcionais.